Olá! Hoje a gente vai fundo em um assunto super importante: como seguir o rastro do dinheiro público. E para isso, vamos desvendar um documento-chave: a demonstração dos fluxos de caixa. Pois é, essa é a grande questão, não é? A gente ouve falar em orçamentos de bilhões e fica aquela sensação: como é que dá para saber para onde esse dinheiro todo realmente vai? Parece uma missão impossível, mas olha, tem um caminho sim. E a resposta está bem aqui, nesse documento chamado Demonstração dos Fluxos de Caixa, ou DFC, para facilitar. Pensa nele como se fosse o extrato bancário detalhado do governo. É ele que mostra de onde veio cada centavo e para onde foi. Beleza, então, vamos mergulhar nisso e entender o que, na prática, essa demonstração revela sobre as finanças do governo. Falando de um jeito bem simples, a DFC é basicamente isso: um relatório que mostra, preto no branco, tudo o que entrou e tudo o que saiu de dinheiro vivo do caixa do governo em um certo período. Sem rodeios. Tá, mas e daí? Por que isso é tão crucial? Bom, porque a DFC é uma ferramenta poderosa de transparência. É com base nela que se consegue avaliar se as contas do governo estão saudáveis, se dá para planejar o futuro e, o principal, é um jeito de cobrar a prestação de contas. Afinal, o dinheiro é público, né? Certo. Agora que a gente já sabe o que é, vamos ver como se lê esse documento. A DFC conta a história financeira do governo. E essa história é dividida em 3 partes, como se fossem 3 capítulos de um livro. E para deixar tudo mais fácil de sacar, vamos a uma comparação que todo mundo conhece: o orçamento de uma casa. Pensa nas finanças do governo como se fossem as finanças de uma família. Vai ficar bem mais claro. Então, quais são esses 3 capítulos? São as atividades operacionais, as de investimento e as de financiamento. Cada uma delas conta um pedaço diferente da história, mostrando como o governo administrou o dinheiro. Bora dar uma olhada em cada uma. Vamos começar pelo básico, pelo dia a dia, o primeiro capítulo que são as atividades operacionais. Voltando para nossa analogia da casa, essa parte é basicamente a renda do mês e as despesas corriqueiras. Sabe, o salário que entra e as contas que tem que pagar. No caso do governo, são os salários dos servidores, o pagamento dos fornecedores, é o dinheiro que faz a máquina pública girar. Olha só os exemplos práticos. O dinheiro que entra vem principalmente dos impostos e taxas que todo mundo paga. E o que sai? Bom, vai para o pagamento de salários e fornecedores. É aqui que a gente vê o custo real de manter os serviços funcionando. Um detalhe importante: se essa parte está sempre no azul, ou seja, positiva, é um ótimo sinal. Mostra que o governo está conseguindo pagar as contas do dia a dia só com o que arrecada. Beleza, já vimos o dia a dia, agora vamos para o segundo capítulo, que é onde o governo pensa no futuro: as atividades de investimento. Na nossa analogia da casa, aqui seria o momento em que a família decide comprar um apartamento ou um carro. Sabe, são aquelas compras e vendas de coisas grandes, de longo prazo, que vão durar bastante tempo. É simples. O governo vendeu um prédio que não usava, dinheiro entra. O governo construiu uma escola nova, uma estrada, dinheiro sai. E atenção, um resultado negativo aqui não é necessariamente algo ruim, viu? Pode significar que o governo está investindo pesado em infraestrutura. Preocupante seria ver o governo vendendo patrimônio só para conseguir pagar as contas do mês. E para fechar nossa história, chegamos ao terceiro e último capítulo: as atividades de financiamento. Na nossa casa, essa seria a hora de ir ao banco pegar um empréstimo ou então de pagar as parcelas de um financiamento. No governo, é a mesma lógica. Essa parte da DFC trata basicamente da dívida pública. Então, de onde vem o dinheiro aqui? Ele entra quando o governo emite títulos públicos ou pega novos empréstimos. E o dinheiro sai quando ele paga o principal dessas dívidas. A lógica é: se o resultado aqui for positivo, significa que o governo está se endividando mais. Se for negativo, é porque está pagando mais dívidas do que contraindo, o que a longo prazo pode ser uma boa notícia. Pronto, vimos os 3 capítulos da história: o dia a dia, os investimentos e as dívidas. Agora é a hora de juntar tudo isso e ver como a história termina. E a conta final é até que bem simples. Pega-se o resultado das operações do dia a dia, soma-se ou subtrai-se o resultado dos investimentos e também dos financiamentos. O valor final é exatamente o quanto o dinheiro em caixa do governo aumentou ou diminuiu naquele período. E o mais interessante é que não tem mágica. A regra é clara. Essa soma das 3 atividades tem que ser igualzinha à diferença entre o dinheiro que o governo tinha na conta no começo e no final do ano. A conta tem que fechar, centavo por centavo. E é exatamente por isso que esse relatório é
tão poderoso. Ele pega um monte de números complicados e transforma numa história que dá para a gente entender. Uma história sobre as escolhas financeiras que foram tomadas. É um instrumento fundamental para a fiscalização e para a cobrança por responsabilidade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Ao analisar para onde o dinheiro realmente flui, se é para pagar contas, para construir o futuro ou para gerenciar dívidas, o que isso nos diz sobre as verdadeiras prioridades de quem está no poder? A resposta, no fim das contas, está nos números.